né? Boa tarde, boa noite, novamente, para quem ainda não tínhamos dado, né? Nosso primeiro workshop das virtudes de 2021, então, vai ser sobre a virtude da felicidade. E aí, tanto no convite, né, como agora aqui na nossa primeira tela, tem uma imagem aí que eu trouxe para esse nosso workshop, que é a imagem de um girassol. E aí, ao longo também da nossa conversa, eu explico para vocês também por que escolhi essa imagem, tá? Bom, então, eu vou trazendo também, dentro dessa explicação, alguns conceitos que a gente trabalha na nossa metodologia, né, o nosso aprender para o bem. E o primeiro deles é aquela ideia que a gente falou também bastante durante a semana, que é um exercício da gente saber perguntar para a natureza, né? Saber se relacionar com a natureza de tal forma que a natureza, ou seja, as coisas ao nosso redor e os seres ao nosso redor, sejam também grandes educadores, no sentido da gente olhar para esses elementos, né? E na busca dessa relação com esses elementos, a gente sempre extrair daí um aprendizado, né? Então, fazer um exercício aqui de imaginação com vocês. Se eu perguntasse, né, para vocês agora, o que te faz feliz? E vocês tivessem que responder assim de uma forma muito simples, né? Guarda para vocês essa resposta. Pensem um pouquinho ao longo da explicação e aí no final, enfim, a gente pode conversar sobre isso. O que te faz feliz? Né? E se eu saísse andando, né, na natureza, andando por aí, como nessa imagem, perguntando para alguns seres, o que te faz feliz? O que será que esses seres responderiam? Tá? Então, essa a nosso start, nossa reflexão inicial no dia de hoje. Então, estou caminhando por uma floresta, por um espaço, e aí eu encontro uma pedra, né? E pergunto para a pedra, o que te faz feliz? Se essa pedra pudesse me responder, né, numa linguagem que eu entendesse, ela diria, bom, o que me faz feliz é ficar parada. O que me faz feliz é eu não me mexer. O que me faz feliz é eu ser resistente. Então, a felicidade de uma pedra é quanto mais resistente ela é, mais pedra ela se torna. Então, quando eu fragmento uma pedra, por exemplo, ela deixa de existir enquanto uma unidade e ela passa a ser uma pedra fragmentada, rachada, em pedaços. E ela perde um pouco da sua força por conta disso. Se eu pudesse agora encontrar uma árvore, uma pequena árvorezinha, acabou de ser plantada ali e está crescendo, e eu perguntasse para ela, árvore, o que te faz feliz? O que será que essa árvore iria me responder? Bom, a felicidade da árvore, né, e de toda a planta é criar raízes, ou seja, enquanto ela é uma semente, ela precisa romper os seus limites externos para dar à tona, né, para fazer sair à tona aquilo que está dentro da semente. Então, para isso, ela gera dois movimentos. Um movimento que é para baixo, de aprofundamento, que é essas raízes que ela vai constituir na terra, e um movimento que é para o alto, ela vai crescer. E ela vai crescer atuando em duas direções. Para baixo, para extrair os nutrientes. E para cima, para buscar a luz do sol. E quanto mais nutrientes ela receber, quanto mais luz do sol ela receber, mais ela vai crescer. Então, a felicidade de uma árvore, de uma planta, é crescer. Mas ela não pode se movimentar, por exemplo. Né? Claro que a gente movimenta as plantas, mas elas por si mesmas não se movimentam. Então, o crescimento dela... Acho que tem alguém que está com o microfone aberto. Obrigada.
o crescimento dela vai gerar aquilo que ela nasceu para ser. E quanto mais ela cresce, mais ela se desenvolve. E aí mais ela ficaria, então, feliz. Se eu pudesse perguntar para um cachorrinho o que te faz feliz, ele ia me responder que é ter um carinho, né, receber um carinho, se alimentar bem, é ter um local seguro e tranquilo para ele poder dormir, e ele também poder se reproduzir, né, e ter outros cachorrinhos, né, e a gente acha tão bonitinho quando a gente vê os filhotinhos, né, parece que a natureza, ela tem esse mecanismo de deixar os filhotinhos, assim, bem fofos, né, ser bem bonitinhos, para que todo mundo tenha vontade de cuidar, né. Então, os animais, eles se relacionam com a vida através desse processo, que é, na verdade, uma síntese daquilo que para eles são os instintos. Então, o instinto de sobrevivência, o instinto de procriação, o instinto de preservação da espécie. Então, essa é a felicidade dos animais. E eles se realizam sendo animais. Então, a pedra é feliz sendo pedra. A planta é feliz sendo planta. E os animais são felizes sendo animais. E se no meio dessa minha jornada, dessa minha caminhada em meio à natureza, eu pudesse encontrar um ser humano e eu olhasse para ele no fundo dos seus olhos e perguntasse: o que te faz feliz, ser humano? E ele parasse, pensasse e não soubesse responder a minha pergunta, seria estranho. Mas também é estranho quando esse ser humano responde coisas como: a minha felicidade é não fazer nada. A minha felicidade é descansar. A minha felicidade é ficar quietinho no meu canto, sem ninguém para me incomodar. A minha felicidade seria se eu pudesse passar o resto da vida descansando. Só que, nesse caso, né, a palavra descansar, ela implica o quê? Né? Para eu descansar de algo antes, eu tenho que cansar. Né? Agora, se eu não faço nada e não me canso, como que eu vou descansar de algo que não aconteceu? Né? Como é que eu vou fazer algo que eu não fiz antes? Então, passar a vida toda descansando traz um grauzinho de felicidade para o ser humano? Traz. Mas isso é próprio lá das pedras. Porque quanto mais quietas elas estão, quanto mais paradas, mais resistentes elas são e mais felizes elas são como pedra. Mas será que a gente nasceu só para descansar? Se eu perguntasse para esse ser humano o que faz ele feliz e ele me respondesse que a felicidade dele está em ter muita energia, né, e acumular essa energia cada vez mais para si, e aí quando eu falo na energia da planta, é energia mesmo, né, essa troca que ela faz com o sol, por exemplo, gera ali a energia que vai alimentá-la, né, ela produz, né, faz a fotossíntese e ali ela se retroalimenta. Mas a energia do ser humano não é igual da fotossíntese. Mas a gente fala que a nossa energia, ela se traduz muitas vezes em tempo e dinheiro. Então, esse ser humano que só quer energia para poder acumular, né, ele vai achar a sua felicidade acumulando muito dinheiro, tendo muitas riquezas, muitos bens materiais e tendo muito tempo. E nessas duas equações aí, a gente passa boa parte do nosso sofrimento, né? Porque se alguém perguntar para uma pessoa muito rica se ela tem tempo e dinheiro, ela vai falar que não, porque ela não tem tanto dinheiro quanto ela gostaria e não tem todo o tempo disponível que ela gostaria. E se você perguntar, às vezes, para uma pessoa que também não tem muito tempo e dinheiro, ela também vai te responder a mesma coisa. Então, parece que essa energia de tempo e dinheiro, ela nunca vai ser suficiente. Parece que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Quanto mais a gente gasta, mais a gente quer repor toda essa energia, mas o tempo não volta atrás. E a energia do dinheiro, ela não compra todas as coisas. Então, a gente limitar a nossa felicidade somente àquilo que a gente tem, limita não só a nossa felicidade, mas a nossa existência humana. Porque é como se a gente estivesse voltando lá numa ambição que era própria das plantas. Se eu perguntar para esse ser humano que te faz feliz e ele falar que o que faz feliz é ele ter algo para comer,
receber um carinho e ter um local para se abrigar e reproduzir, essa felicidade, tudo bem, ela faz parte da felicidade humana, mas a nossa felicidade humana não se limitaria a ela, porque senão a gente estava voltando lá nas ambições que o nosso cachorrinho tem. Então, parece que o ser humano, ele tem alguns elementos de pedra, alguns elementos de planta, alguns elementos de animais, mas parece-me que tem algo a mais que a gente tem que descobrir. Então, é como se a gente pensasse que todas as coisas são definidas por aquilo que é próprio somente da sua natureza. Então, a pedra tem uma natureza que é própria das pedras. Os animais, própria dos animais. E o ser humano tem uma natureza que é própria do ser humano. E quando a gente não sabe que natureza é essa, a gente fica perdido. É como naquela historinha, né? Se eu chego aqui e falo assim, olha, eu perdi uma coisa que para mim é muito precioso. Eu queria a ajuda de vocês para encontrar. A primeira pergunta que vocês vão fazer é, o que você perdeu? E se eu responder, é uma coisa muito preciosa, mas eu não sei dizer o que é, a ajuda de vocês já vai ser um pouco mais limitada. Aí vocês vão tentar, tudo bem, então você não sabe o que você perdeu, mas onde você perdeu? Onde foi a última vez que você viu esse seu objeto? Também não sei não. Eu sei que eu perdi em algum momento, mas exatamente aonde foi, quando foi, eu não sei. Então, tá vendo que essas perguntas, o que, o como, o onde, elas são necessárias para a gente falar sobre essa felicidade humana, porque o ser humano tem algo que os outros seres não têm, que é a capacidade de fazer essas perguntas, que é a capacidade de se questionar e buscar respostas. Então, se eu perguntasse agora, né, fizesse uma nova pergunta para esses seres, Pedra, o que te faria ainda mais feliz? Então, não é só a resistência, não é só a inércia, não é só ela ficar paradinha, né, no canto dela. O que te faria mais feliz além de tudo isso? Ela poderia responder que, além dela ser resistente, agora ela teria algo que antes ela não tinha, que era a capacidade, por exemplo, de gerar energia. Então, quando eu falo, por exemplo, de pedras preciosas, né, como tem aí o diamante, a pedra mais resistente que a gente tem, né, na natureza, ela é resistente justamente porque ela é transparente. Então, ela passa agora a ter um princípio que a luz que penetra nela se multiplica. Então, é como se ela estivesse já alcançando algo lá na frente, que é esse distribuir, é gerar energia. Sabe o prisma, né, que a gente fala? Ou seja, é um raio de luz que bate num cristal, né, num diamante, num prisma, e ele espalha as 7 cores. Olha que bonito. Então, antes, se eu tivesse, por exemplo, uma pedra de carvão, né, e colocasse lá na minha churrasqueira, ela ia gerar uma energia, mas ela não gera luz, né? Um carvão não gera luz, mas o diamante sim. Então, a gente fala que a evolução do carbono, porque tanto o carvão como o diamante são feitos de carbono, uma composição diferente. Então, essa composição diferente permite que agora ele seja algo que vai gerar esse brilho, que vai gerar essa energia, que vai gerar as 7 cores da natureza. Então, o que faria ele ainda mais feliz? Se é aquilo que ele ainda precisa conquistar. Se eu fizesse essa mesma pergunta para a árvore, que antes estava lá pequenininha, né, ainda estava se desenvolvendo, e falasse, árvore, o que te faria ainda mais feliz? O que acrescentaria essa felicidade para você, árvore? Ela ia responder, toda a minha resistência, tudo aquilo que eu consegui conquistar de nutrientes através das raízes, que estão muito fortes e muito bem solidificadas, né, nesse solo, eu transformo agora em flores. E essas flores vão transformar em frutos. E dentro do fruto dessa minha árvore, eu carrego uma semente daquilo que vai vir a ser uma nova árvore. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, tá fazendo um ruidinho. Melhorou. Então, aquilo que está dentro do fruto, que é a semente, vai gerar uma nova versão da árvore. Não é a mesma árvore que era antes.
mas ela agora pode ser maior. E quanto mais frutos, mais sementes e mais possibilidades de gerar nova vida. Então, a vida se expande na árvore através dos frutos, através da semente. Então, percebe que crescer, né, para cima, em direção ao sol, e estabelecer suas raízes na terra, todas as plantas fazem. Mas gerar vida extra é algo que nos diferencia, que diferencia essas árvores. Então, a felicidade ainda maior está em gerar a vida. Então, lá no diamante, transmite luz. Aqui na árvore, gera mais frutos, gera mais vida. Percebe que a capacidade de gerar algo também traz a felicidade? E se eu perguntar para um cachorrinho, aí ele pudesse responder, o que te faz mais feliz? Mais feliz do que ter a sua comidinha, do que ter um carinho, do que ter um local para morar, né? De se reproduzir, o que te faria mais feliz? É algo que ele naturalmente antes não faria. E agora ele pode fazer. Se eu pego, por exemplo, um cão-guia, ele não é só mais um animal, ele não é só mais um ser que está buscando alimentar os seus instintos. Ele agora vai se tornar condutor de uma pessoa que não enxerga. Então, o ser humano, ele não é o cachorro, mas ele pega emprestado a visão do cachorro porque ele não tem. Então, ele gera, agora a vida dele não é mais só em ser um cachorrinho, ele agora é um condutor de alguém que depende dele. Então, quando a gente começa a observar a natureza e ver assim, nossa, o animalzinho está tendo um comportamento, parece até que a gente não usa essa expressão, entre aspas, parece até gente, só falta falar. Por quê? Porque ele começa a desenvolver características que já são quase humanas. Por isso ele quase fala, por isso ele parece gente, entende? Então, o que faria mais feliz ainda, ser aquilo que ele ainda não era. Então, eu volto à nossa pergunta para o ser humano. O que nos faria ainda mais feliz? O que é a nossa felicidade propriamente humana? Então, será que a nossa felicidade humana está em reproduzir o que é a pedra, a planta e o animal? Não. Está também, mas não só isso. A nossa felicidade, ela não está, então, naquilo que a gente nunca vai poder alcançar. Porque o diamante, ele já é uma realidade. As plantas que geram frutas, que geram energia, já são uma realidade. Os animais que servem como guia de um ser humano já é uma realidade. Então, por quê? Que quando a gente fala de ser humano, a gente fala que a felicidade é algo que a gente nunca vai alcançar. Como se fosse errado a gente buscar alcançar a felicidade. Já viram? Que a gente tem um pouco dessa síndrome? O medo de ser feliz. Como se fosse assim, não, mas o que vão pensar de mim se eu for muito feliz? E quando eu falo de felicidade, gente, eu não estou falando de um estado de alegria, porque às vezes a gente também confunde, né? E fala assim, nossa, uma pessoa que é muito eufórica, que está rindo, dando gargalhadas o tempo todo, a gente fala assim, nossa, como essa pessoa é feliz? Isso não, essa pessoa é eufórica, essa pessoa é alegre, essa pessoa é sorridente, mas a felicidade é algo que a gente não está buscando fora, porque um sorriso, ele é externo, uma gargalhada, ela é externa, mas a felicidade, ela está dentro. Então, ela pode sim ser alcançada, e ela não vai ser alcançada só com um elemento fora de nós. A gente vai ter que buscar mais interiormente. E aí, essa felicidade, ela passa a ser um caminhar em direção àquilo que nós somos de verdade. Então, a felicidade está no caminho em direção àquilo que somos. E aí está a nossa identidade. A identidade da pedra, a identidade da planta, a identidade dos animais e a identidade humana. Por isso, agora que eu explico, né, o que eu coloquei lá no nosso convite do Workshop das Virtudes, na primeira imagem dessa apresentação, a imagem do girassol. O nome girassol já carrega a sua identidade. Ele é uma planta que gira em direção ao sol. E aí todo o seu esplendor, toda a sua vitalidade enquanto girassol se dá nisso. E aí se a gente fizer esse paralelo, né? Nós somos
voluntários, somos educadores que participam de um movimento, né, que pertence a uma escola de filosofia. Então, a nossa busca é filosófica, né, essa busca pela sabedoria, e participamos de um programa que chama Criança para o Bem. Então, qual é a nossa finalidade ao educar uma criança? Gerar nela a ideia do bem. E aí, quando a gente olha para todas as tradições, né, a gente vê essa presença do sol. O sol, a gente vai estudar os egípcios, tinha lá uma divindade referente ao sol. A China tem lá uma divindade referente ao sol. Né? Os índios têm lá uma relação com o sol. China, Índia, Japão, enfim, vários lugares, várias tradições, em vários momentos da história da humanidade, o ser humano se relaciona com o sol. Por que será? Será que esse sol não carrega aí um mistério que a gente tem que desvendar? O sol, ele representa para nós essa unidade. Esse ser que, independente de onde a gente está, independente em qual credo nós acreditamos, independente da cor da nossa pele, independente da nossa nacionalidade, do nosso sexo, das nossas opções, o sol é sempre o mesmo para todo mundo. Todos nós, enquanto seres, não só seres humanos, todos os seres têm acesso ao sol. Então, por isso que a gente fala que o sol é a ideia do bem, porque ele vai gerar essa unidade. Então, se nós, como seres humanos, estamos buscando ser mais bondosos, estamos buscando viver a ideia do bem, a gente tem que buscar tomar mais sol também, porque o nosso sol físico também faz muito bem para a nossa saúde. Mas mais do que isso, descobrir internamente qual que é o nosso sol e fazer como os girassóis fazem. Quando tudo parecer que está errado, que a gente está com alguma dificuldade, que nada vai dar certo, gira na direção correta, gira na direção do bem. E aí a gente tem essa chave. Quando eu me volto para a direção do bem, aí eu encontro a minha identidade. Aí eu encontro quem eu sou de verdade. Porque eu posso, por exemplo, ter muitas virtudes, muitas habilidades, muitos conhecimentos, mas se essa virtude, essa habilidade, esse conhecimento não está direcionado para a ideia do bem, ele é vazio. Então, imagina um ladrão, né, uma pessoa que tem aí uma intenção ruim, que ele é disciplinado, ele é inteligente, ele sabe abrir todas as portas, né, ele tem aí ferramentas para abrir qualquer porta, ele tem vontade de fazer aquilo que ele se propõe a fazer, ele é eficiente, eficaz e ele consegue, ele coloca como um propósito, eu vou assaltar uma casa e ele consegue. Ou seja, ele tem muitas ferramentas, mas a intenção dele é boa? É gerar o bem? Não. Então, todas essas ferramentas que ele tem provocam o que a gente chama do mal. Então, será que o bem e o mal, eles são assim tão relativos? A gente fala, né, o bem que é bem para mim pode não ser o bem para você, né? O que é o mal para um pode não ser o mal para o outro. Mas se a gente levasse isso para o universal, né, o que Kant fala, né, para a máxima universal, se todo mundo fizesse, ia ser bom? Então, se todas as pessoas tivessem a capacidade de abrir todas as portas, né, e tivesse essa disciplina, essa determinação e tudo para abrir essas portas, seria bom? Não. Porque a gente nunca ia estar seguro na nossa casa, por exemplo. A gente não ia conseguir fechar os olhos à noite e dormir, porque a gente ia ficar sempre com medo que alguém entrasse na nossa casa. Então, entende que quando a gente fala que a gente está desenvolvendo as virtudes nas crianças para que elas se voltem na direção desse sol, a gente está falando que todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todas as nossas atividades com elas têm que gerar esse grau de bondade. E aí, independe do que a gente está fazendo, independe de que aula que a gente está dando, independe se a gente nem dá aula, se a gente vai fazer, como eu falei, às vezes um trabalho administrativo, um trabalho de divulgação do programa, enfim, a gente tem muitas atividades dentro do Criança para o Bem. Então, independe do que a gente faz, mas o que a gente é enquanto estamos fazendo. Então, essa é a grande chave da felicidade, é se conectar com aquilo que somos, com a nossa identidade.
E a gente só pode saber aquilo que somos enquanto a gente está se movendo, a gente está na vida. A gente vai lá no nosso cantinho isolado e às vezes a gente não vai descobrir exatamente quem somos. A gente precisa da relação com o outro. A gente precisa estar no mundo, participar da vida, para encontrar essa felicidade que é própria do ser humano, certo? Então, aqui tem um princípio importante. Quanto mais vida, né, quanto mais expressão da vida tivermos, maior é a nossa felicidade. Então, a vida, né, a vitalidade, ela está diretamente proporcional à nossa felicidade. Tanto é que quando a gente perde, por alguma razão, essa nossa vitalidade, ou por alguma doença, né, ou por alguma dificuldade, a gente está com uma preocupação, às vezes está com um problema mais sério, e aí a gente vai perdendo essa capacidade de ir para a vida, a gente fica triste, não é? Assim, até o nosso corpo sente. Claro que a tristeza, ela está mais oposta em relação à alegria, mas percebe que a gente deixa cair essa nossa energia, essa nossa capacidade também de responder às interações, e a gente vai se fechando, a gente vai se isolando, como se a gente pensasse que aí esse girassol, sem o sol, ele vai murchando, ele perde essa identidade. Imagina que tivesse um colapso e só existisse a escuridão, como sobreviveriam as plantas? Como sobreviveria o girassol? Que a felicidade dele está ainda dependendo de algo externo. Mas no ser humano ainda numa adversidade, ainda vivenciando um problema, se eu souber exatamente que nada me acontece, que não possa me ensinar, se eu soubesse que tudo tem um propósito maior e eu focasse a minha energia aí, eu poderia, mesmo ante uma adversidade, mesmo ante uma doença, mesmo ante uma tristeza muito forte, ser feliz. Porque eu sei que isso faz parte, por exemplo, dos ciclos da natureza. Porque eu sei que esse momento de tristeza, de problema, de desânimo, vai passar. E para além de toda essa turbulência, existe algo a mais. Eu tenho esse sol que não está lá só do lado de fora. Esse sol passa a existir dentro de mim. Então, Aline, como que a gente vai falar tudo isso para as crianças? Como que a gente vai dar aula sobre a virtude da felicidade? A virtude da felicidade é muito complexo. É simples. A gente não vai dar aula sobre a felicidade. A gente não vai falar só sobre conceitos, o que é ser feliz. A gente vai buscar ser feliz. E através dessa busca a gente vai encontrar uma resposta. Porque a felicidade, assim como o sol, ela é contagiante. Ela emana uma energia, ela emana um brilho. Quando você conhece uma pessoa verdadeiramente feliz, parece que ela tem uma energia única. Aline, como que a gente vai falar da virtude da felicidade em plena pandemia? A situação, né, no nosso país, no nosso mundo, né, com a humanidade em geral, está crítica. As pessoas estão tristes, as pessoas estão perdendo entes queridos. A gente está vivenciando algo que a gente jamais imaginou que vivenciaria. E ainda assim a gente pode ser feliz? Pode. Porque a gente tem esse sol dentro de nós. E é isso que vai garantir que a gente vai ser feliz. Entende? Pessoal, até aqui, tudo bem? Não estou conseguindo ver vocês, mas tá tudo certinho? Tudo ótimo. Tudo bem. Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade, tá? Eu sou feliz. Que bom. Somos felizes. É isso que a gente tem que refletir, né? Cada um vai chegar a essa conclusão internamente, né? Bom, então aí coloquei também uma imagem, né? Já que eu fiz essa pergunta para todos os seres, né? Que faria cada um deles mais feliz. Se eu perguntasse para o ser humano, o que te faz ainda mais feliz? Além de fazer aquilo que é próprio, né, da nossa natureza. O ser humano,
ele tem algo que os animais, as plantas e as pedras, os minerais, não têm, ou não têm de forma tão consciente, né? Que seria o aspecto da mente, essa mente humana, né? Eles têm uma inteligência, mas que é própria deles, né? Dos animais, das plantas, dos minerais, mas o ser humano tem uma inteligência própria do ser humano, que a gente chama de razão. E essa nossa mente humana, ela tem uma característica, ela é dual. Então, a nossa mente, ela funciona através dos contrastes. A gente consegue perceber aquilo que é claro porque contrasta com o escuro. A gente consegue perceber aquilo que é dia porque existe a noite. O preto e o branco, né, o de cima e o de baixo, ou seja, o tempo todo a nossa mente está fazendo essa classificação. Ela está dividindo as coisas para poder compreender melhor. Então, nessa luta, nessa guerra, por isso que a gente fala, né? As tradições filosóficas falam muito dessa guerra interior, né? Porque é como se dentro do ser humano tivesse sempre duas forças que ficam brigando, né? Dois leões que ficam brigando entre si para ver qual que está mais certo. Né? E aí toda a nossa vida é esse confronto, esse conflito para gerar não só o conflito pelo conflito, o confronto pelo confronto, mas para gerar uma consciência de algo que não depende de nenhum lado nem do outro, que é a nossa consciência de unidade. Então veja bem, a nossa mente, ela divide, separa para compreender, mas ela precisa de um elemento que vai voltar a juntar tudo isso novamente e fazer uma síntese. Então, se eu falo para vocês, né, se eu pergunto assim, olha, a água, né, a água, acabei de tomar aqui a minha água. A água para o ser humano é boa ou é ruim? A água produz o bem ou produz o mal? O que vocês responderiam? Responderia As nada. duas coisas, né? Depende da quantidade, Aline. Pode ser boa ou pode ser péssima. Depende da quantidade. Ó, primeira Da resposta qualidade. que todo mundo deu aí. Qualidade também. Quantidade. Então, depende. Então tá, então se depende, agora eu falo assim, não, a água não é boa nem ruim, depende. Então isso tudo é muito relativo, então não é nem boa nem ruim. E aí, é assim? Se é aquela famosa frase, né? Não, então se não é tal coisa, também não é a outra. Né? É assim que a nossa mente funciona? Somente? Não. Não, ela vai ser boa quando ela é necessária, não é? Exatamente. Ela vai ser boa quando ela é necessária. Ela é necessária. Então, olha nessa imagem aqui, né? Eu tenho uma pessoa tomando um copo de água, porque provavelmente ela estava com muita sede, e eu tenho uma pessoa que está se afogando, porque provavelmente ela não sabe nadar, ou perdeu, né, a sua força e está se afogando. Então, é água demais que faz com que a pessoa se afogue? Não. Porque se eu souber nadar e eu estiver em águas seguras, né? Claro que, né, se eu for jogado no meio do oceano, eu posso saber nadar o que for que eu vou, né, morrer afogada. Eu estou só pensando, não é água demais, nem água num copo que vai me dar a natureza dessa água. É uma análise que eu vou fazer do contexto, como vocês colocaram aí, né? Da qualidade dessa água, da quantidade dessa água, desse contexto onde essa água está, qual que é a minha relação com essa água. Então, a nossa mente, ela não vai só dividir a água afoga, ou a água mata a sede. A água em excesso, num contexto que eu não domino, me afoga. A água na medida certa, no momento certo e na qualidade certa, mata a minha sede. E me mantém vivo. Então, ela agora não vai só diferenciar, ela vai escolher o momento certo de estar na água sem se afogar, o momento certo de beber água para matar a sede. Então, aqui eu criei um discernimento. Aqui eu usei a minha mente, né, a minha razão, para distinguir e fazer escolhas. Então, se eu estou numa situação adversa, eu posso escolher se eu vou me afogar ou se eu vou usar isso para me alimentar, para me nutrir, como é o caso da água. Eu estou numa situação que eu não consigo mudar.
mas eu posso mudar o meu posicionamento em direção àquela situação. Aconteceu alguma coisa que me deixou muito chateado. Eu posso ficar chateado, né? E no primeiro momento eu vou ficar chateado, porque é uma reação natural, mas depois eu posso me reposicionar. Eu posso voltar atrás e passar a agir de uma forma diferente. Eu passei por uma situação que me deixou muito triste. Vivencia a tristeza. Experimenta essa emoção porque ela é natural. Mas depois eu mudo a chave. Eu escolho ser feliz, mesmo diante da tristeza. Eu estou numa situação que eu posso ser virtuoso ou não. E ser virtuoso é uma escolha. Então, trazendo para o nosso universo, o que a gente tem que transmitir para as crianças? A capacidade delas saberem fazer escolhas. Porque elas vêm de um contexto social que às vezes é muito adverso. Que às vezes a gente não tem nem noção real do quanto de dificuldade que essas famílias passam. Mas se a gente conseguir transmitir para eles que apesar dessas dificuldades, eles podem sim ser capazes de aprender um instrumento. Eles podem sim ser capazes de começar a dançar balé. Eles podem sim correr atrás de um prejuízo que tiveram na escola, por falta às vezes de condição de ensino e aprendizagem, e eles podem aprender aquela matéria que ficou para trás e que antes eles tinham dificuldade. Isso se aplica às crianças e aplica também, como eu falei, aos outros setores dos nossos trabalhos dentro do Criança para o Bem. E não só no Criança para o Bem, porque a gente não está falando que essas virtudes são para a gente viver de segunda a sexta, enquanto a gente está aqui trabalhando de forma voluntária, em nome desse programa. Não, é o tempo todo. O tempo todo eu tenho que fazer escolhas. E o tempo todo eu posso escolher ser feliz. O tempo todo eu escolho aquilo que eu quero ser. E sou. Que não basta só escolher, eu tenho que ser. Pelas vossas obras vos conhecerei. Ou seja, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu sinto, eu mostro quem eu sou. Eu mostro a minha identidade. E não é assim? Quando a gente convive com a pessoa, a gente não sabe quem ela é. Porque a gente vê a verdade dela através dos atos, das palavras, dos sentimentos, daquilo que ela pensa. Entende? Então, essa capacidade que a gente tem, né, de buscar essa unidade é própria do ser humano. Então, se a minha mente, né, é dual e ela me aprisiona, né, eu fico nesse, é bom ou ruim, fico só nesse dilema, né, de ficar analisando, de ficar julgando a vida, isso me aprisiona, me cessa a liberdade. Então, a liberdade, ela está diretamente ligada à minha capacidade de ser feliz. Quanto mais liberdade eu tenho de ser aquilo que eu sou, mais feliz eu me torno. E o que eu devo fazer, né, para libertar dessa dualidade, como eu dei no exemplo aí da água, né, e chegar a essa unidade, de saber quando que eu devo fazer uma coisa e quando que eu devo fazer outra. Qual que é o bem da água, né, dentro de cada contexto? Como que eu faço para fazer isso? Eu devo conhecer essa natureza das coisas, como vocês colocaram. E quando eu conheço bem a natureza das coisas, eu me relaciono. Né? Coloquei essa imagem aí do Pequeno Príncipe, porque ele fala, né, quando o príncipezinho conhece a raposa, ele pergunta para a raposa, olha, brinca comigo, seja meu amigo, raposa, né? Seja minha amiga, raposa. E ela fala, não, eu não posso brincar com você, não posso me relacionar com você ainda não me cativou. E o príncipezinho confuso fica assim perdido, cativar? Que palavra que é essa? Não conheço, o que é cativar? E a raposa diz, cativar significa criar laços. É o que faz com que as coisas sejam diferentes umas das outras, porque ali tem um relacionamento. Ali tem um ponto de união. Não é quando eu vou fazer um laço com uma fita, eu não reúno as partes ao redor de um ponto? Então, ali eu crio um vínculo. Então, eu passo a conhecer as coisas e eu me relaciono melhor com elas. Trazendo para a nossa prática pedagógica, se eu não conheço bem as crianças com as quais eu me relaciono dentro de uma sala de aula, eu não vou me relacionar com ela da melhor forma possível. Eu não vou conseguir ajudá-la a despertar aquilo que ela tem de melhor. Então, eu tenho que conhecer. Se eu tenho um colega de equipe que eu não conheço,
Como que eu vou trabalhar verdadeiramente em equipe dessa forma? Eu preciso conhecer. Aí quando ele fala, né, o segredo lá do Pequeno Príncipe, a gente só conhece bem aquilo que cativamos, quem cativamos, aqueles com os quais eu me relaciono. Acho que a gente já falou também sobre isso durante a semana. Então, esse exercício de conhecer, né, as nossas crianças, as nossas famílias, é essencial, porque aí a gente passa a ver o outro por dentro, né? E aí a gente descobre um mundo de possibilidades. E esse descobrir um mundo de possibilidades também nos permite ser feliz, porque aí a gente compartilha. Compartilhar vem de compartilhar o pão, compartilha, companheiro, né? Companheiro de pão, eu divido meu pão com o outro. E aí a felicidade do outro passa a ser a minha também. Então a felicidade eu não divido com ninguém, mas se eu souber multiplicar a minha energia, a minha felicidade, eu, entre aspas, contamino o outro. Olha só que profundo isso. Então, se eu estou buscando desenvolver a felicidade nas crianças, através das atividades que a gente vai fazer durante esse trimestre, esse vai ser nosso desafio. Ser mais feliz. Contaminar as pessoas com a nossa felicidade. E não é isso que o mundo está precisando? Claro, a gente precisa resolver um problema que temos em comum, mas a gente não vai conseguir resolver esse problema de uma hora para outra, porque não depende de nós. Mas ser feliz ante um problema depende de nós. E essa é a nossa máxima liberdade. Eu escolho ser feliz. Eu escolho quem eu sou. E aí, para a gente ter esse grau de liberdade, a gente precisa se libertar de algumas amarras. E aqui eu trouxe algumas frases para a gente, né, refletir, que são frases de Sirihan. Ele é um filósofo hindu, né, que a gente estuda bastante aqui na Nova Acrópole, na Escola de Filosofia, que ele tem um livro que chama O Interesse Humano. Foi desse livro que eu tirei algumas dessas reflexões, né, do nosso encontro de hoje. E no capítulo que ele fala sobre felicidade, tem essas frases aqui que eu vou compartilhar com vocês. Então, ele fala que essa liberdade que vai gerar um grau de felicidade humana está em se libertar do passado. E ele diz, felicidade é inerente à vida, não necessita ser perseguida ou buscada. E em sua livre expressão, nos seres humanos, é possível apenas quando as ações da sua natureza, da sua mente, não são influenciadas pelo passado. Então, toda vez que a gente vivencia uma experiência, essa experiência nos dá duas oportunidades. Uma, de aprender com ela, e a outra, de esquecê-la. Como assim, Aline? De esquecer? Sim. Eu vivencio um fato da minha vida. Ele já me ensinou uma lição. Agora que eu já aprendi essa lição, eu caminho em direção à vida para frente sem o fato. Esquece o fato. O fato ficou lá no passado e eu carrego a lição. Agora, o que muitas vezes a gente faz? Fica com o fato e esquece a lição. Aí essa imagem aí, né? Ficam dois emburrados. Por quê? Porque a nossa memória é muito boa. Quando a gente vivencia uma experiência, né, ruim com uma pessoa dentro da convivência, aí ficam lá, duas pessoas se achando certo e um emburrado, um virado para lá, outro virado para o outro lado. E aí aconteceu essa briga estava querendo nos dar alguma lição. Passou a briga, fizeram as pazes, está tudo certo. Lá na frente, a gente recorda da briga, volta para o passado. Né? E aí experimenta novamente aquela sensação. E aí tudo aquilo que a gente sentiu durante a briga, um rancor, uma raiva, uma explosão, aquilo nos alimenta de novo. Então, isso é felicidade? Eu retornar ao passado para pegar só as experiências ruins? Não. Então, para eu me libertar do passado, eu fico com aquilo que é válido e sigo adiante e caminho. Aí o passado, ele ajuda a gente a caminhar para frente.
Então, a felicidade está em se libertar das coisas que nos prendem. Qual que é a ideia da liberdade? Não é justamente a gente não depender de algo que nos aprisiona? Aí ele fala, outra liberdade, outra coisa que a gente tem que se libertar, né? Do futuro. Mas como assim? O futuro nem chegou e a gente já tem que se libertar do futuro? Sim. Porque muitas vezes a gente é prisioneiro daquilo que está lá na frente. Gera um grau de ansiedade, de desespero. A gente quer ser feliz só quando conquistar algo, né? A gente fica, não, vou ser feliz quando tiver uma casa, vou ser feliz quando tiver um relacionamento, vou ser feliz quando tiver um emprego, vou ser feliz. A gente fica adiando a nossa felicidade. A felicidade está sempre lá no futuro e nunca no presente. Então ele diz, né, Sirihan novamente, somos prisioneiros das nossas recordações, ansiando a repetição dos prazeres passados, planejando como repeti-los. Então, na verdade, esse passado, se a gente também se aprisiona a ele, o nosso futuro se resume a sempre querer repetir o passado. Aí eu coloquei essa imagem aí, né? Já viram a criança? Quando tem aquela brincadeira do adulto ficar jogando lá para cima, ou então ficar fazendo cosquinha, fazendo alguma coisa que ela se diverte muito, né? E deixa ela muito alegrinha. Aí ela fica assim, não, de novo, parece que não cansa nunca, né? Então, como se fosse isso, assim, essa sensação é muito legal, é muito divertido ser jogado para cima. Então, eu quero ficar reproduzindo. Então, a gente como ser humano, né, se fica muito nessa coisa de ficar repetindo as experiências do passado, a gente não vive o presente. E, consequentemente, não vive o futuro. Então, mas no passado é que era bom. Antigamente que era legal. Quando eu era criança eu era feliz. Quando eu era adolescente eu era feliz. Quando eu era adulto... Não, aí a gente está sempre nisso. Né? E aí, eu só vou ser feliz quando eu for criança de novo. Ou quando eu repetir uma experiência da adolescência. E não é aí que está a nossa felicidade. E ele segue, né? O homem feliz é aquele que não é escravo dos seus desejos, onde a mente, o coração estão livres de ansiedades pelo amanhã. Então, a gente ficar desejando ter um corpo que tínhamos, ter uma experiência que tínhamos, ter uma vida que tínhamos antes, nos aprisiona. São os nossos desejos. Parece que os nossos desejos, eles nunca vão ser totalmente satisfeitos. É como se a gente fosse condenado a estar sempre com sede. Então, eu posso beber, tem um mito que fala sobre isso, né? Que é de um homem que ele foi condenado a viver sempre com sede. Então, ele vivia num lago que a água batia bem aqui assim, ó, né? Aqui na altura da boca. E aí ele estava com sede, ele abaixava para tomar essa água. Só que quanto mais ele abaixava a cabeça, a água baixava junto. Ele abaixava quase lá no chão e a água baixava junto, quase secava. E ele voltava para a condição normal e a água subia e ficava aqui o tempo todo. Então, essa água que está aqui o tempo todo, né, próximo à nossa boca, são os nossos desejos. O desejo de ter coisas, de possuir coisas, de ter mais. O desejo, ele é sempre isso. A gente está quase alcançando, aí parece que ele some. E aí você quer mais. Nunca sacia. Olha que desesperador que é viver em função dos nossos desejos materiais, concretos, né? E aí é quando ele fala nessa terceira busca pela liberdade, que vai gerar nossa felicidade humana, essa libertação dos desejos. Então, não é que a gente não vai ter desejos materiais, mas a nossa vida não vai ser em função dos desejos materiais. Então, o nosso problema lá atrás, né, não é a felicidade da pedra, não é só descansar. Descansar também faz bem, mas descansar a qualquer preço faz mal. Descansar demais faz mal. Já viram? Um dia que a gente não faz nada e fica só na preguiça, a gente parece que cansa, sai desse dia mais cansado. Né? Não é a comida, os prazeres, né? Comer uma boa comida é ótimo, né? Ter uma boa casa é ótimo, é maravilhoso. Ter um conforto é maravilhoso. Mas viver querendo atender a esses desejos da boa comida, da boa casa, do bom carro, faz mal. O dinheiro não é o problema, mas o problema é a gente achar que o dinheiro vai comprar tudo, vai comprar as nossas relações, vai comprar a nossa felicidade. Então, esses desejos materiais, eles servem para que a gente utilize eles como uma ferramenta, mas não como a finalidade da nossa vida.
E isso a gente tem que ensinar para as crianças, porque senão eles já desde pequenininho começam a crescer e se desenvolver com esse tipo de pensamento. Então, não, mas você pergunta para uma criança o que ele quer ter, ele fala uma lista de coisas. Mas explica para a criança que para ele ter essa lista de coisas, ele vai ter que se dedicar aos estudos, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que se esforçar, que nada disso vai ser dado de graça. Será que ele vai querer mesmo esse tanto de coisa? Ou vai dar aquela desanimada, né? Não, achei que era mais fácil. Entende? E aí, se ele busca então tudo isso e acha que a felicidade dele está aí e não conquista esse esforço para chegar lá, ele vai ser sempre infeliz. Entende? Então, não desejar, né, o não desejo das coisas nos faz chegar a outra ideia, que é a ideia do amor, que é próprio do ser humano, que é próprio da vida. Quando eu não desejo algo, eu verdadeiramente amo. Por isso que a gente fala que o amor, ele é livre dos desejos, porque o desejo separa. Então, eu amo tanto pássaros, eu amo tanto o canto dos pássaros, que eu quero colocar ele na minha gaiola, na minha varanda, para que ele cante só para mim. O canto desse pássaro não vai ser o mesmo. A liberdade desse pássaro não vai ser a mesma. Porque a liberdade dele é ser quem ele é. E pássaros nasceram para voar. Por isso têm asas. Eles pousam na terra, mas nasceram para voar. Eles têm o seu ninho, mas vão ao ninho somente para produzir mais vida. E uma vez que se produz essa vida, o destino dele é voar. Tanto é que a mãe passarinho alimenta enquanto é filhote. Depois, ela joga eles de fora do ninho para poder voar, fortalecer as asas. O ser humano tem asas, mas não voa e não é feliz. E quais são as asas verdadeiramente humanas? O que nos faz verdadeiramente voar? O amor, a bondade, a generosidade, a justiça, as virtudes. A vivência das virtudes nos faz voar, nos faz livres. Quanto mais virtuoso eu sou, mais liberto eu sou, porque mais humano eu sou. Então, essa última frase, né, de Sirihan, amar é dar sem esperar nada em troca. E neste exercício diário está a experiência da felicidade. Então, amar, dar, ser generoso, ser virtuoso, ser bondoso, isso é a nossa felicidade humana. Porque a gente aprendeu, isso de ser feliz doando vida, a gente aprendeu lá atrás, com as pedras, gerando luz, sendo um diamante e gerando o prisma, né, por exemplo. A gente aprendeu isso com as plantas, gerando frutos, dando mais sementes, gerando vida. A gente aprendeu isso com os animais, quando a vida deles não é só para os instintos, mas é para o bem do outro, para a relação do outro. Então, se funciona com eles, por que não haveria de funcionar com a gente? Então, a nossa felicidade está em se dar pelo outro, se dar, se entregar pela vida. Né? Então, buscar dar gera felicidade. Amar o outro gera felicidade. Viver o momento presente, aproveitar as circunstâncias, gera felicidade. Perceber o mistério por trás da vida, né? Querer saber os porquês, perceber que tudo tem uma causa, tem uma razão de ser, tem uma lição, algo oculto que está ali dentro que a gente pode desvendar. Isso gera felicidade. Ver a beleza na vida, nas coisas, na natureza, nas pessoas, isso gera felicidade. Então, quando Platão falava lá, né, que o bem está na gente buscar em se unir com todas as coisas, é isso. Buscar a unidade gera essa felicidade no ser humano. Buscar a verdade, buscar a beleza, a bondade, tudo isso gera a nossa felicidade. E se a gente reconhece tudo isso, nós seremos como esse girassol. Onde houver bondade, a gente está olhando. Onde houver generosidade, eu quero ir. Onde houver beleza, eu quero estar. E onde não houver, eu levo. Ou seja, se não tem, eu gero. E se tem, eu aproveito. E se tem muito, gera mais.
E se não tem nada? Agora que você tem que gerar mesmo. Então, eu estou numa sala de aula, as crianças estão tristes, agora que eu tenho a obrigação de ser feliz, de mostrar alegria. Porque eles estão tristes, eu preciso ser um referencial. Se eu estou numa sala de aula e tem briga, um conflito, o que eu tenho que levar? A unidade, a união. Não é assim a oração de São Francisco, né? Onde tiver discórdia, que eu leve a união. Onde tiver tristeza, que eu leve a alegria. Onde tem alguma coisa faltando, preenche. Eu acho que é uma poesia da Lúcia que ela fala, né? Onde houver um vazio, preencha-o de amor. Onde houver uma falta, preenche de virtude. Aí sim a gente está falando de educação de virtudes. Aí a gente tem um propósito, um workshop das virtudes. É para quê? Para estimular a gente a querer viver as virtudes. Não só em sala de aula, não só fazendo uma planilha, não só coordenando um grupo, não só fazendo uma divulgação, um atendimento médico. Não, a todo instante. Porque isso é próprio do ser humano, buscar as virtudes. Ser você mesmo gera felicidade. Isso é para todos os seres. E isso serve para a gente como ser humano. Ser gera felicidade. O ter, o fazer, o conquistar ajuda, mas não é o nosso objetivo final. A gente não veio aqui fazer coisas. A gente veio aqui, através das coisas, ser um ser humano melhor. Então, quando a gente coloca, né, em gráficos e em planilhas, né, e não só dentro do nosso programa, mas assim, né, nos trabalhos, enfim, quando a gente coloca essas conquistas que a gente tem, materiais, concretas, objetivas, isso é quantificável, né, isso é visível, a gente consegue perceber, ó, a gente tem tantas crianças, a gente atende tantas famílias, mas e agora o outro lado? Como é que estão saindo essas crianças? Como que é o contato nosso com elas? Depois de uma atividade com elas, como que elas saem? Depois de uma reunião que a gente faz, depois de uma aula, de uma oficina, como saem? Saem mais conectados com aquilo que realmente são? Saem. Saem mais bondosos, mais generosos? Saem. Saem mais justos, mais felizes? Saem. Ah, então agora a gente está fazendo o nosso papel. Agora a gente está cumprindo. Entende? Não é não ter as coisas, não é não ter os números, os dados, não, é ter tudo isso. Mas por trás de tudo isso tem o quê? Um ser humano que está clamando por respostas tanto quanto nós. Então, se a gente tem um pouquinho de respostas para dar, vamos dar. E se não temos, buscaremos. Eu não tenho todas as respostas de como a gente vai desenvolver essa educação de virtudes com as crianças. Não tenho mesmo. Por isso a gente está aqui buscando e por isso que a gente tem que aprender. Mas na nossa prática, buscando ser cada vez mais perto daquilo que somos, encontraremos as respostas. Essa é a grande chave. Quanto mais a gente busca, mais a gente alcança. Então busquemos respostas. Como a mãe passarinho lá, que vai para fora e aí busca o alimento e volta e alimenta o passarinho. E fortalece ele para que ele voe. Então, a gente não pode gerar dependência nas crianças. Ah, eu só sou feliz quando eu estiver dentro do Criança para o Bem. Não. A gente tem que ensinar a ser feliz sempre. E aí, lá na casinha deles, dentro das adversidades que ele estiver vivendo, ele pode ser feliz. Que isso já é próprio dele. Bom, então tem uma música que eu gosto bastante, é uma música atual, né, música brasileira aí, atual, que chama Felicidade. E é do Marcelo Genesi, né, o cantor. Até ia colocar, depois eu posso mandar para vocês o link, né, só peguei aqui a letra, que eu acho que ela traduz muitas dessas coisas, né, que a gente foi conversando aí. Então, ele diz o seguinte, né, na música, né, na letra. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar, para receber o sol quando voltar.
lembrará os dias que deixou de passar sem ver a luz. E se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber, a felicidade é só uma questão de ser. Quando chover, deixa molhar, para receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e depois dançar, na chuva quando a chuva vem. Então, eu adoro essa música, eu acho que ela tem muitas frases aí que a gente poderia dar mais uma aula, né? Não vou me alongar mais sobre ela, mas essas pequenas lições. Olha, tem vezes que as coisas vão pesar mais do que a gente acha que dá conta. E nessas horas, a felicidade está em ficar dando risada quando as coisas estão pesadas e difíceis? Não, mas está em ser firme, em ser resistente, como a pedra. A pedra é resistente, e por isso ela pode ser um diamante, né? Então fica firme, vai dar certo. Quando chover, deixa molhar a planta, né? Que alegria mais alegre do que uma chuva para uma planta depois de uma temporada de seca? A gente vivencia isso aqui em Brasília, né? Primeira chuva depois da seca, nossa, parece que as plantas ficam numa alegria, numa plenitude. E uma semana depois da chuva parece que nunca existiu a seca. Não é? A gente tem esse exemplo bem prático aqui. Então, ser feliz como planta, aproveitar as circunstâncias. O bambu, né? O bambu ele é forte porque ele aproveita o vento. Ele não é resistente, ele aproveita o vento. E essa ideia, né, de quando for para ser feliz, vamos ser felizes. Né? E quando não for, também seremos. Dançar, o cachorro não é assim, o cachorrinho? Ele é feliz sendo feliz, às vezes com um pouco, ele é feliz. Igual a gente, né? Um banho de chuva, uma coisa bem aleatória, ser feliz. E aí essa frase, né? Felicidade é só uma questão de ser. Ser, é uma escolha. E por último, um poema de Cora Coralina, que eu adoro, quem já ouvi, já devem ter me ouvido aí falar desse poema várias vezes, repito eles várias vezes, eu adoro. Chama Saber Viver. Ela diz, né, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos faz sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser um colo que acolhe, um braço que envolve, uma palavra que conforta, um silêncio que respeita, alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que sacia e o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, não. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar. Feliz daquele que transfere o que sabe e aprende com o que ensina. Então, essa é a nossa lição, hein? Não só desse workshop, né, um pouquinho que eu pude trazer, claro que tem muitas outras reflexões que a gente poderia fazer sobre a felicidade, e aí esse trimestre a gente vai ter ela como tônica, então a gente vai poder compartilhar muitos materiais, mas eu quis trazer essa visão de que a felicidade, ela não está tão longe assim, ela não está tão inalcançável assim, ela está muito mais perto do que a gente imagina, mas ela é uma escolha, ela é uma decisão. E fazer dela uma realidade é o que depende de nós. Então, a gente só consegue fazer aquilo que depende de nós. O que não depende de nós, a gente não consegue. A nossa felicidade humana, em síntese, está em fazer aquilo que depende de nós. E o que não depende, a gente corre atrás. As virtudes não são para ser teóricas. As virtudes são para ser vividas na prática, no cotidiano, para que a gente gere um grau de transformação. Se for teórico, a gente pode dar a aula que for de felicidade. Se a gente não conseguir viver a felicidade, a gente não se realiza.
E aí eu volto agora para a pergunta de vocês inicial. O que te faz feliz? Né? Que cada um reflita no seu íntimo a resposta que deram no início. O que te faz feliz? Ah, minha família me faz feliz, mas não são só as pessoas da minha família, mas a relação humana que eu estabeleço de convivência próxima, diária com a minha família me faz feliz. Eu ter as dificuldades que eu tenho com a minha família e saber que eles sempre estão ao meu lado. Isso me faz feliz. Ah, o meu trabalho me faz feliz. O meu trabalho me faz feliz, eu respondo para vocês, me faz. Mas não é aquilo que eu faço, porque o meu trabalho já mudou várias vezes, né? A minha vida já mudou em função, inclusive, do meu trabalho. E é isso que me faz feliz? A coisa em si? Não. É eu poder estar com as crianças, poder me desenvolver como ser humano e transmitir isso me faz feliz. Né? Os meus amigos me fazem feliz, mas os amigos que eu não vejo há muito tempo também me fazem feliz, porque me ensinaram uma série de coisas. Então, a família, o emprego, o trabalho, os amigos, a minha casa, a minha cidade, é isso que me faz feliz? Não, é o que eu vivo enquanto eu estou com a minha família, no meu trabalho, na minha cidade, na humanidade como um todo vivendo. Então, eu sou aquilo que eu sou enquanto eu vivo a minha vida. E ali eu vou ser feliz. Então, eu acho que é essa a ideia que a gente tem que carregar, né? E, claro, que isso é muito desafiador, mas não tem para onde correr, né, gente? Infelizmente, a gente não pode voltar a ser a pedrinha lá da imagem, nem a plantinha. Somos humanos. Viemos aqui para ser aquilo que somos, humanos. Certo?